Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você, meu Deus, rapidamente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Confesso que não vou demorar, mas eu tenho que passar essa palavra no seu coração. Segundo livro de Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Do versículo 1 ao 5. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Vamos à leitura da palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em quem não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarem um ancião de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, e entregarão-se às fábulas. Tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas, suportai as aflições, fazei o trabalho de um evangelista, cumpri cabalmente o teu ministério. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu, porém, tenho que ser sóbrio. Amém, querido? O tema dessa noite é ser sóbrio na presença de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te adoramos por esse culto, pela tua palavra. Te agradeço por cada vida aqui, meu Pai. Nós adoramos a Ti e pedimos um pouco mais nessa noite. Venha falar conosco agora. Venha, meu Pai, trazer a tua graça sobre nós. Pai amado, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos. Não o que queremos, mas o que nós precisamos ouvir do Senhor. Traga a unção, o mover do ensino sobre este lugar agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, essa carta aqui do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, é a última carta do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele já estava com 65 anos, entre 64 e 65 anos, já estava preso em Roma, esperando o seu julgamento. E aqui ele escreve essa última carta ao seu discípulo amado, filho dele, Timóteo, filho na fé. Ele ganhou Timóteo, pregou, evangelizou, andou com Timóteo, e aqui agora, no final da sua carreira, no final ali que ele vai encerrando a sua carreira, se você tiver com a sua Bíblia aberta, até prefiro, o versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por liberação. O tempo da minha partida é chegado. Então ele está falando para Timóteo: meu filho, venha ter comigo, meu julgamento chegou, meus dias já estão terminando, e eu ainda tenho algo a te ensinar. Eu tenho algo ainda a preparar o seu coração. E o apóstolo Paulo, meu amado, ele traz essa carta ao coração de Timóteo, e ela tem um grande princípio para as nossas vidas nessa noite. Amém, querido? Por que eu quero que você entenda isso? Porque um dos grandes propósitos da igreja é ganhar almas para o Senhor. O grande propósito da igreja aqui na terra, o grande propósito da cruz do Calvário, é que nós ganhamos almas para o Senhor Jesus. O grande propósito de Deus trabalhar na sua vida, transformar a sua vida. O grande propósito de Deus, meu amado, te trazer você mesmo, lá daquela vida de lama, aquele lamaçal, colocar seus pés sobre rocha, é para nós ganharmos vidas para o Senhor. Você foi ganho através de uma evangelização, de alguém que um dia falou de Jesus para você. Por quê? Porque esse é o propósito da igreja. Todos nós estamos aqui e não nascemos assim, eu vou ser crente. Não. Tem muitos que nascem dentro de um berço evangélico, mas ainda precisam se converter. Eu conheço pessoas que nasceram na igreja, mas ainda não são convertidas. Foram convencidas a ficar na igreja, entendeu? Por causa dos pais, por causa da família, mas nunca se converteu. Mas o grande propósito da igreja é que as pessoas se convertam, que as pessoas tenham mesmo o seu coração aberto e entreguem a palavra de Deus, o mover de Deus.
Então esse aqui é um dos grandes propósitos. E depois de Jesus, sem dúvida, o que mais pregou sobre esse assunto foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que mais investiu em edificar a igreja, em preparar a igreja, em trazer a igreja mesmo, para andar firme nos caminhos do Senhor, foi o apóstolo Paulo. Nesse ensinamento aqui, meu amado, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, ele começa falando para Timóteo o seguinte, ele fala assim, que vai haver um julgamento. Ele está falando, Timóteo, se prepara, meu filho. Se prepara porque a coisa vai piorar, vai haver um julgamento sobre a face da terra, vai haver um julgamento sobre as pessoas, e ele começa assim, ó, conjulte perante Deus e Jesus que há de julgar vivos e mortos. Então ele estava falando assim, o julgamento não vai ser só dos vivos, mas também das pessoas que já morreram. Os que morreram em Cristo, os que não morreram em Cristo, os que hoje andam nos caminhos do Senhor, os que não andam no caminho do Senhor. Então, a palavra ela é muito bem clara sobre isso. E o apóstolo Paulo ele nos adverte muito de nós sermos sóbrios nesse pensamento. Eu e você tem que entender, querido, que Jesus está prestes a buscar a igreja, amém? Que você, de repente, que nós possamos ser, de repente, a geração do arrebatamento. A trombeta toca agora, entendeu? Num piscar de olhos, a igreja é arrebatada. A igreja é tirada aqui da terra. Eu te pergunto a mesma pergunta que eu fiz lá na igreja do pastor João Camilo. Quem queria que o arrebatamento fosse agora? Desse 1 minuto, a trombeta tocasse. Quem queria? Mas você vê que poucas pessoas queriam. Por quê, meu amado? E eu não tiro a razão das pessoas que estão preocupadas. Porque amam os seus parentes, querem ver os seus parentes serem salvos. Querem ver seus parentes ser alcançados pelo Evangelho. A palavra de Deus fala que isso vai acontecer quando todos ouvirem a palavra de Deus. Então há ainda uma esperança para que os nossos parentes se convertam. Eu queria que o arrebatamento fosse agora. Mas eu confesso para você que eu penso na minha mãe, que ainda não tem um encontro com Jesus. Eu penso na vida dos meus irmãos, que estão levando uma vida no vício, estão levando uma vida na escravidão. Então eu penso neles. Por quê? Porque eu amo a minha família, mas também amo a palavra de Deus. Agora uma coisa eu e você tem que ter certeza, isso vai acontecer? Vai. Queira você, queira adiar ou não, vai acontecer. E está muito próximo, meu amado. Se você for ler as profecias de que está acontecendo, está muito próximo à volta de Cristo. Então, Paulo está ensinando aqui, está falando, ó, vai haver um julgamento entre vivos e mortos. Amado, 3 pontos importantes sobre esse julgamento que eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto desse julgamento, que vai começar por nós. Nesse grande dia desse julgamento, vai começar pela igreja do Senhor Jesus. Está com a Bíblia aberta? Eu queria que você fosse lá para o livro de 1 Pedro. Vai, hoje nós vamos dar uma passeadinha. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Querido, se você quiser anotar, para a gente não se demorar muito. 1 Pedro, capítulo 4, eu vou falar para você que esse julgamento vai começar por nós. Fala assim, ó, 1 Pedro 4, 17. Porque é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Então a palavra aqui está bem clara que esse julgamento vai começar dentro da casa de Deus. Querido, vai ter um momento, eu não sei se você está percebendo hoje, o crescimento da igreja evangélica, a conversão de muitas pessoas, muitos simpatizantes estão vindo andar com o povo de Deus, mas vai ter um momento que Deus, ele vai começar um julgamento muito sério com a sua casa. Vai ser o momento dele separar o joio do trigo. Vai ser o momento dele tirar o profano do meio da igreja. E esse julgamento, primeiramente, vai começar por nós, pelas nossas vidas. E se você atentar para esse versículo, que ele fala que a acusação desse julgamento, o ponto principal vai ser a desobediência. Olha o versículo 17, o que ele fala? Ele fala assim, ó, 4,17, porque já é tempo que começou o julgamento pela casa de Deus, e se começou por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho do Senhor? Aqui é para nós prestarmos muita atenção,
Se somos cristãos, somos pessoas que buscamos a palavra de Deus, somos pessoas, meu amado, que nos denominamos, né? Somos cristãos, seguidores de Cristo. Nesse julgamento vai começar por nós. E o grande ponto é desobediência. Então, querido, não queira fazer cabo de guerra com Deus. Se há proposto um julgamento, que Deus vai julgar a sua casa, e justamente pela desobediência vai começar pela minha vida e pela sua vida. Nós aqui vamos sendo colocados as nossas vidas. Ou você pensa que nós já não estamos num grande julgamento pela sociedade? Quando você anda na rua, as pessoas te julgam. As pessoas olham para você quando você está com uma Bíblia na mão, e elas olham para a sua vida e vê se você realmente é um cristão, se você verdadeiramente corresponde com aquilo. Por que que muitos que estão dentro da igreja não conseguem levar uma vida obediente nos caminhos do Senhor? Justamente, meu amado, por quê? Porque, vou falar para você, é difícil? Não é fácil não, querido. Não é fácil competir com esse mundo aí não. Não é fácil competir, meu amado, com tanta coisa que Satanás tem colocado a estampa aí. E muitos, às vezes, têm desobedecido. Mas eu creio que Deus ele vai buscar uma igreja obediente, amém? As nossas vidas têm que ser obedientes. Porque quando começar esse julgamento, querido, eu quero estar diante de Deus, prestando conta, sim, da minha vida, como todos nós vamos prestar. Amém? Então o primeiro ponto importante é que vai começar pelas nossas vidas. Segundo ponto importante, meu amado, que nós vamos ser julgados pela palavra, você sabia? Então primeiro vai começar pela casa do Senhor, e segundo o julgamento vai ser pela palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2. Hoje é um estudo, eu quero que você conheça esses princípios, essas verdades da palavra de Deus. Romanos, capítulo 2. Para nós continuarmos falando desse julgamento que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. Romanos capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Romanos capítulo 2, 16 fala: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então, outro ponto importante desse julgamento é que nós vamos ser julgados pelo evangelho, pela palavra de Deus. Por isso, meu amado, que o inimigo ele faz de tudo para que você não tenha conhecimento da verdade. Por isso que é uma luta muito grande você ter uma vida diária de leitura da palavra. Por isso que ele move céus e terra, meu amado, para que você não conheça as promessas que está escrito no livro da verdade. Para que você não tenha esse conhecimento. Porque, meu amado, a palavra fala que quando Deus for julgar, Ele vai julgar justamente segundo o evangelho dele, segundo a palavra que foi deixada para nós. Aqui há promessas para nós, aqui a palavra para nos exortar, aqui a palavra para nos ensinar. E nós vamos ser julgados justamente por essa palavra. Se nós cumprimos ou não, se nós somos obedientes ou não. Então, o segundo ponto importante desse julgamento é pela palavra. E terceiro ponto importante, meu amado, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o terceiro ponto importante desse julgamento. Então lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Então, primeiro, nós vamos ser, vai começar por nós. Segundo, nós vamos ser julgados pela palavra. Terceiro, 2 Coríntios 5, 10. Quem encontrou, diga amém. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Terceiro ponto importante desse julgamento: ninguém vai escapar. Primeiro ponto, vai começar por nós. Segundo, vamos ser julgados pela palavra, pelo evangelho, por aquilo que nós vivemos na verdade. Terceiro, ninguém vai escapar desse julgamento. Você pode falar aí que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aqui não está falando que os pastores vão ser isentos, que os evangélicos vão ser isentos, não está falando nada disso. Ele fala, e todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Nesse dia, para nós acertarmos a conta. E o versículo ele deixa bem claro,
Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo. Aqui vai ter um pagamento. Você vai receber algo pelo que você fez em meio do corpo, em meio de vida, em meio enquanto você está na face da terra. Segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então você pode estar recebendo coisas boas, como também vai estar recebendo coisas maus, porque está falando do bem e do mal. Então, querido, quando o apóstolo Paulo está ensinando aqui a Timóteo, está falando que haverá um julgamento, e Deus vai julgar vivos e mortos. E nessas três partes, nesses três pontos que nós vimos importante aqui, que primeiro, que vai começar pela minha vida e pela sua vida. Segundo, que nós vamos ser julgados segundo a palavra que nós vivemos, a palavra que nós aplicamos, o evangelho vivo na nossa vida. E terceiro, que ninguém vai escapar desse julgamento. Vai chegar um momento, você vai ter que prestar conta com Deus. Amém, querido? Agora, o apóstolo Paulo, ele continua falando, no versículo 3, que haverá tempos difíceis. É aqui, meu amado, que nós temos que nos preparar. Porque nós sabemos que vai haver um julgamento, nós sabemos que esse julgamento vai começar pela casa de Deus, nós sabemos que nós vamos ser julgados segundo mesmo a palavra, o evangelho, nós sabemos que ninguém vai escapar, mas o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, filho, vai ser difícil, não vai ser fácil. No final as pessoas vão dar ouvido a mentiras, a falsos mestres, vão se desviar da sã doutrina, eles não vão aguentar a palavra, a doutrina dos apóstolos colocada sobre nós, não vão aguentar. Querido, sabe o que eu tenho visto? Que muitos não têm aguentado mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa, uma boa parte dessas pessoas que têm tirado a mão do arado, não têm aguentado, é porque de repente busca Deus por uma troca. Dificuldade a gente vai saber que tem. Luta, meu amado, desde quando nós nascemos. Você pode ver que já foi uma luta para nascer. Né? No parto já é uma luta. Então luta, nós já nascemos em meio à luta. Nós vamos viver lutando aqui sobre a face da terra. Você luta pela sua santidade, você luta pela sua família, você luta pelos seus filhos, você luta pelo seu crescimento, você luta pela alimentação. Então é uma luta, nós estamos constantemente em uma luta. Agora imagina você no meio dessa luta ainda ter que lutar pela sua vida espiritual. Saber que um dia você vai estar diante do tribunal. Saber que a palavra vai ser julgada. Saber, meu amado, que nós vamos ser julgados. Além de toda essa luta que nós temos no dia a dia, temos a luta de permanecer firme na presença de Deus, de lutar pela nossa vida espiritual. Agora eu vou te dizer algo, querido. É fácil lutar pela vida espiritual? Não é fácil. A gente sabe que é luta. É uma luta da carne contra o espírito, é uma luta das coisas mundanas contra as coisas espirituais, é muita luta. Começa a ler a Bíblia na sua casa para você ver a luta que é. Tire um momento de oração para você ver a luta que é. Porque são coisas espirituais. São coisas, meu amado, que verdadeiramente se manifestam. São coisas, querido, que eu e você temos que enfrentar. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então há uma luta sobre nós. Agora, no meio dessa luta, não queira trocar com Deus. Por que muitos falham na sua caminhada? Porque querem trocar com Deus. Ah, Deus, ó, eu vou te servir se o Senhor me der isso. Ó, Pai, eu vou fazer a tua obra se o Senhor me der isso. Se eu conseguir isso, eu vou servir a Deus. Se eu conseguir, de repente, algo, eu vou servir a Deus. Querido, eu fui por esse caminho, eu tinha 18 para 19 anos, e vou falar para você que eu quebrei a cara, porque eu queria tocar com Deus. Por que muitos não vencem essa luta? Porque querem trocar. E eu te falo nessa noite, querido, seja grato por aquilo que Deus já fez. Quer vencer essa luta? Seja grato pelo que Ele já fez. Seja grato pela cruz do Calvário. Seja grato pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Agradece a Deus, meu amado, quando você acorda, porque você mais um dia acordou para mais um dia. Agradece a Deus porque você pode andar, falar. E às vezes nós somos muito ingratos. Às vezes, meu amado, nós olhamos só para o nosso mundinho. E nós queremos trocar com Deus as coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês, meu amado. Deus, Ele olha o coração do ser humano. Deus, Ele não olha as suas obras. Ele não olha o que você já fez, ele não vai olhar o que você tem fazendo, o que você fez. Ele olha o desejo do seu coração, querido.
Ele sabe dentro do seu coração. Você pode enganar o seu irmão, você pode enganar seu pastor, o seu líder, mas Deus ninguém engana. Ele conhece dentro de nós o porquê nós o seguimos. Ele sabe dentro de nós, no nosso respirar, o porquê nós buscamos Ele. Querido, tem uma passagem no Velho Testamento, quando Samuel vai ordenar ali um rei de Israel, e até um profeta foi enganado. Um profeta, Samuel, intimidade com Deus, ungiu a 2 reis, homem que foi, desde pequeno entregue a Deus, cresceu dentro do Evangelho, dentro da casa do Senhor. Quando ele foi ordenar, chegou o primeiro filho de Jessé, ele já foi catar o óleo e ungir. O que o Espírito Santo falou para ele? Deus falou, não, esse não é meu rei, não, esse não serve para rei, não. Você vê o exterior, eu olho para dentro do coração. Por que que muitos tentam, meu amado, nessa luta e fracassam? Porque querem trocar com Deus. E nós não temos nada para oferecer para Deus. Até a nossa vida é dele, meu amado. Até o ar que você respira é dele. Então está na hora de nós agradecermos mais. Está na hora de nós começarmos a agradecer o que nós temos. Querido, quantos aqui queriam estar aqui hoje sentado e não podem? Quantos queriam estar aqui hoje? Eu vou dizer que muitos estão viajando, estão trabalhando, estão numa jornada de trabalho. Eu entendo isso. Mas estou dizendo quantas pessoas queriam ser livres como você é. Quantas pessoas hoje, meu amado, queriam andar de cabeça erguida como você anda. Quantas as pessoas hoje queriam, meu amado, olha, eu queria ter a família que você tem. Ah, pastor, mas você não conhece as lutas. Mas luta, o apóstolo Paulo falou que todo mundo ia ter. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo, vai vir uma luta muito grande. É difícil, muitos vão abandonar. Eles não vão suportar a sã doutrina. Vai ser uma luta muito grande. Então o apóstolo Paulo, meu amado, já estava ensinando Timóteo, vai haver um julgamento, prega a palavra enquanto dá tempo, o versículo 2 está falando isso. Prega a palavra enquanto dá tempo, por quê? Porque haverá tempo que não vão suportar. E muitos, meu amado, e por essa razão que muitos não têm crescido espiritualmente. Querido, queira crescer espiritualmente. A palavra de Deus tem um versículo muito conhecido na Bíblia, que eu cito ele muito, que é onde fala, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse versículo já nos dá, meu amado, um entender que primeiro eu tenho que buscar Deus, as coisas de Deus, pôr Deus na minha vida, e o que eu preciso vai ser acrescentado. A palavra fala que vai ser acrescentado. E se você ler esse texto, você vai ver que esse texto é tremendo. Ele fala, meu amado, que os lírios do campo crescem, entendeu? E Deus dá ali a roupa, que nós nos preocupamos no que vestir, nos preocupamos no que comer. Ele fala dos pássaros, dos lírios dos campos, e que nós somos muito mais importantes para Deus. E às vezes nós estamos trocando com Deus. Não queira trocar com Deus. Queira servir a Deus fielmente. Amém, querido? Então, o apóstolo Paulo está ensinando ali justamente isso. Ele está falando, queridos, vai haver esse julgamento, vai vir tempo difícil. Agora, tu, porém, versículo 5 ele fala, tu, porém, você pode ver que o apóstolo Paulo, ele elimina tudo isso que ele falou, toda a multidão, e ele olha para o coração de Timóteo e fala, você, porém, a sua vida, eu vou te dar um grande conselho, sede sóbrios. Ele fala, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Querido, eu digo hoje para você, tua igreja de agora, ser sóbrio em todas as coisas. Primeiro, no espiritual, nós temos que ser sóbrio no espiritual. Ser sóbrio, meu amado, na vida de santidade. Tem pessoas que brincam demais com a sua santidade. Ser sóbrio, meu amado, na vida de oração. Tem pessoa, meu amado, que só ora quando está na igreja, na quinta e no domingo. Ser sóbrio, querido, na palavra. Ter palavra para poder dar para as pessoas. Ser sóbrio no testemunho. Foi o que o apóstolo Paulo está falando para ele, Timóteo, você tem que ser sóbrio, meu filho. Não anda cabaleando, não anda sem noção, não anda de qualquer forma. Seja firme, seja constante, seja uma pessoa autêntica.
É a única forma de nós vencermos. Vai vir luta, vai vir luta, vai vir julgamento, vai vir julgamento. Mas eu digo para você, Timóteo, meu filho, você tem que ser sóbrio. Você tem que ser sóbrio. Amado, ser sóbrio no material, ter uma vida de transparência. Agora, ser sóbrio, deixa eu passar um detalhe para você. 9 vezes somos advertidos no Novo Testamento para o fato de nós apresentarmos sóbrio diante de Deus. 9 vezes. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, mas eu vou passar rapidamente aqui. Em 1 Pedro 1,13 fala, cingindo os lombos os vossos entendimentos e sede sóbrios. 1 Pedro 4,7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. 1 Pedro 5,8, sede sóbrio e vigiai. Olha. Segundo, Tito 1,8, o bispo dando a hospitalidade, amigo do bem, sóbrios, ser mordomo sóbrio para poder servir. Tito 2,2, que os velhos sejam sóbrios. 1 Timóteo 3,2, bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, vigilante e sóbrios. Segundo Timóteo 4,5, mas tu sê sóbrio em sobre todas as aflições. Várias vezes, meu amado, você vê a Bíblia falando para nós sermos sóbrios. E o que é ser sóbrio? Quando nós consultamos o dicionário, nós vemos o significado de sóbrio. É moderado no comer, moderado no beber, moderado no falar, no vestir, desperto, consistente, com capacidade de discernimento. Olha que o dicionário passa de uma pessoa sóbria. Uma pessoa que ela é moderada, não come igual uns aí que come até o olho piscar e não aguenta mais, cai da cadeira. Misericórdia, meu irmão. Mas fala no comer, no beber, no falar. Tem pessoas que falam tanta asneira aqui. No vestir, tem umas roupas que eu vou falar uma coisa para você, dá até medo. Sério. Se você pôr mesmo umas roupas que o mundo oferece, misericórdia, querido. Uma pessoa sóbria, ela não vai se vestir de qualquer jeito. Ela não vai comer até ficar com dor de estômago na frente das pessoas. Ela vai saber o que, não vai beber até cair embriagado. Entendeu? Vai ser uma pessoa desperta, querido. Por quê? Porque a palavra de Deus pede para nós ser sóbrios. Convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses. Um pouquinho para trás de Tito aí, de Timóteo. 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui a comparação que o apóstolo Paulo faz à igreja, aos Tessalônicos, em relação a sóbrio. 1 Timóteo, capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Um pouquinho para trás aí. 1 Tessalonicenses, desculpa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Todos encontraram? O versículo 6 em diante fala assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, o que dorme, dorme de noite. E o que se embriaga, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete da esperança, da salvação. Querido, o apóstolo Paulo aqui, aos Tessalônicos, ele dá a figura de uma pessoa que não está sóbria, uma pessoa que está embriagada. Ser sóbrio é não estar embriagado. É que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, ele está dando um exemplo. Sede sóbrio e não façam como muitos que se embriagam. Querido, então é muito fácil, de repente, nós fazermos uma comparação da pessoa que é sóbrio na presença de Deus, né? E nós temos uma figura da pessoa que é embriagada. Olha lá, como identificar uma pessoa embriagada? Primeiro, mau hálito. A pessoa, quando ela está embriagada, você não aguenta ficar falando com ele, que você fica bêbado. Eu lembro uma vez, meu amado, que eu era
Olha, você quer ver, eu estava trabalhando, estava na escala do diaconato, lá na quadrangular, eu estava na porta, mas não tinha uma vez que não vi um bêbado falar asneira na minha boca, no meu ouvido. E você vai conversando com ele, você vê aquele cheiro de álcool saindo. Se você bobear, você fica bêbado junto com ele, ali pertinho, só de sentir o cheiro. Então você vê uma pessoa embriagada pelo hálito forte do alcoolismo que está na vida da pessoa. Então o hálito, meu amado, de bêbado é inconfundível. Você quer ver, ó, é fácil. Quando uma pessoa... eu não bebi. Quando ele fala, você sabe se a pessoa bebeu ou não. O falar revela. O falar mostra. Então, o que identifica uma pessoa quando ela é embriagada? Quando a pessoa está com hálito, falando asneira, bobinha, entendeu? E eu vou te falar, cara, hoje em dia, dentro da igreja, tem muito cristão que precisa ser sóbrio, querido. Estão como embriagado. Só abre a boca para falar abobrinha, querido. Só para poder falar mal das pessoas. Só para poder, meu querido, quantas pessoas não crescem espiritualmente por ficar vendo a vida do outro. E esquece de colocar adubo nos seus pés. Então aqui quando o apóstolo Paulo, aos Tessalônicos, ele está dando uma comparação de uma pessoa sóbria e uma pessoa embriagada, a primeira característica de uma pessoa embriagada é o que a pessoa fala. Você vê que você conversar com um bêbado, você fica doido, ele fala a noite inteira, você não dá, né? Você não consegue entender o que ele fala, porque de tanta abobrinha. E hoje, muito cristão dentro da igreja, querido, tem que ser sóbrio. Estão levando a sua vida embriagado, falando qualquer coisa. E eu vou te falar, a sua boca te condena. A sua boca te diz o que você realmente é. Às vezes você conversa com a pessoa, querido. Eu conversei com uma pessoa. É muito fácil quando você identifica uma pessoa que é cristão. Você está conversando, logo ela solta um chavão. Glória a Deus, está amarrado. Logo você fala, essa pessoa é cristã. Essa pessoa é uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus. Mas eu vou te falar, às vezes você conversa com muitos cristãos, você não sabe se a pessoa é cristã ou não. Você não vê a pessoa dar um glória a Deus, você não vê a pessoa falar de nada de bênção, só tragédia, tragédia, tragédia. Isso é sinal de embriaguez espiritual, pessoa que está embriagada espiritual. Não consegue ver um bem dentro da sua casa, não consegue ver um crescimento, só consegue ver coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, e vai na igreja, meu irmão. E está dentro da igreja. Isso é sinal de pessoas embriagadas. O hálito, quando fala, contamina as pessoas. Sabe outro ponto também, querido, que identifica uma pessoa? A falta de equilíbrio. É só pedir o bêbado fazer o quarto que você vai ver o resultado. Não tem equilíbrio. Não tem moderação no que faz. Não tem firmeza. Leva a sua vida de qualquer jeito. Não tem equilíbrio nas finanças. Não tem equilíbrio, meu amado, na vida espiritual. Não tem equilíbrio de ficar firme nos caminhos de Deus. Não consegue um equilíbrio desse. É sinal de embriaguez. Uma hora está bem, outra hora está mal. Vive mancando. É sinal de embriaguez. É sinal, querido, que de repente a pessoa não consegue se firmar. Quando você vê um bêbado vindo lá, você vê ele vem combaleando, vem caindo, tropeça para lá, tropeça para cá. Tem muito cristão, meu amado, andando cambaleando dentro das igrejas. Pessoas, meu amado, que não conseguem se firmar na verdade. Levam uma vida de mentira. Isso é sinal de embriaguez. Último, visão distorcida. O bêbado não consegue ver as coisas como verdadeiramente são. Pensa, meu amado, como que um bêbado consegue inventar abobrinha. Consegue falar coisa asneira. Por quê? Porque tem a visão distorcida. Não consegue ter uma visão nas coisas espirituais. Não consegue, meu amado, ver as coisas espirituais acontecer. Não tem uma visão ali daquilo que está acontecendo. E eu vou te falar, eu converso com alguns irmãos, e graças a Deus eu estou falando irmãos de um modo que eu não quero acusar ninguém, e nem daqui, mas eu converso. Que eu vou te falar uma coisa para você, meu amado, você conversa com a pessoa, você não vê, a pessoa não tem uma visão espiritual de nada.
de onde quer chegar, vive só coisa ruim, isso é sinal de embriaguez. Por isso que nessa noite, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, sede sóbrios. Nós temos que ser sóbrios no caminho do Senhor. Está na hora, querido, de nós olharmos sim, e vermos, querido, e analisarmos as nossas vidas. Deus nessa noite quer uma igreja curada, mas uma igreja sóbria. Não uma igreja, meu amado, que vive cabaleando, com uma visão distorcida. Isso aqui, ó, visão distorcida, querido, você precisa de ver, às vezes, na liderança. Aqui, graças a Deus, ó, eu fico muito feliz por isso. Eu dou glória a Deus que visão distorcida entre líderes. Mas eu já tive ministério com a visão distorcida do líder, do pastor titular. O pastor dava uma direção, o irmão só criticava só. Nós tivemos um caso aqui, Deus levou embora. Nós oramos, pus na mão do Senhor, foi embora. Fazia tudo contra, meu irmão. Né? Pedia, ó, vamos fazer visão em célula. Não. Vamos... ele era líder de célula. Ele marcava a célula o dia que ele queria. Ele fazia o que queria. Era para pregar a mensagem da palavra do domingo, compartilhar a palavra do domingo. Ele sempre trazia uma palavra diferente. Era uma visão distorcida. E às vezes estamos dentro das igrejas com a visão distorcida. E isso é sinal de embriaguez. Amém, queridos? Concluindo, né, que nós possamos despertar, deixarmos, né, meu amado, de lado essa vida de embriaguez espiritual e nos apresentarmos sóbrio diante de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Cuidado com o nosso hálito, a palavra que você tem liberado dos seus lábios. Seus lábios tem que sair palavra de bênção, palavra de pessoas equilibradas. Amém? Tenha uma vida equilibrada, meu amado, em todas as áreas, no casamento, no cuidado com os filhos, principalmente na vida espiritual. Quantas pessoas têm sofrido mesmo na vida espiritual porque têm levado uma vida toda desequilibrada. Vive aí escravo de contas, de cartão, escravo, meu amado, de carnês. Eu vou te falar para você que eu não estou pregando contra isso, não. Eu também compro parcelado, mas seja equilibrado para pagar suas contas. Tem muito cristão aí, meu amado, que ele é atraído pelo demônio do 99. Daqui a pouco vai ter mais um 9 virado de cabeça para baixo, 666. Não pode ver uma promoção lá de 99 que ele vai lá e compra. Se o vendedor chegar, custa R$800, não, eu não quero. Não, eu te faço um preço, um desconto. 799, opa, vou levar agora. É escravo, meu amado. Não é ter uma vida equilibrada. Isso aí vai para o cativeiro, você, a sua casa, os seus filhos, vai tudo para o cativeiro. Porque é uma vida desequilibrada, sinal de desembriaguez. Amém? De descontrole. E por último, abra bem os nossos olhos para uma visão que Deus tem da sua vida. Abra os seus olhos para uma visão clara de onde você quer chegar em Deus. Tem pessoas que andam, mas não sabem aonde quer chegar em Deus. Tem pessoa, meu amado, que anda com a multidão, mas não... Onde vai? Ah, não sei, nós estamos seguindo a multidão. E eu falo para você, tem uma visão clara onde você quer chegar em Deus. Se você quer ser um ministro de louvor, se você quer ser um pastor, se você quer ser um líder de célula, se você quer ser um anfitrião, meu amado, um diácono, dançar aqui na frente, mas tem uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu queria que você voltasse lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo, para nós encerrarmos. 2 Timóteo 4, e à medida que você for encontrando, para parecer que está terminando, eu queria que você se colocasse de pé. Para parecer que está acabando, vamos colocar de pé aí. 1 Timóteo 4, vamos ler o último versículo aqui, para nós encerrarmos. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui então que haverá um julgamento que vai começar por nós, que vai começar, meu amado, por nós, que nós vamos ser julgados pela palavra, que ninguém vai escapar desse julgamento, que a luta acima nós vamos vencer, mas o ponto principal é ser sóbrio na presença do Senhor. Andar
E nós vimos a comparação aqui de um embriagado e de uma pessoa sóbria. Quem encontrou aí, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, vamos ler aqui o último versículo para nós orarmos e encerrarmos esse culto. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, já o versículo 8. Vou falar para você que vale a pena, meu amado, ser sóbrio diante dos caminhos do Senhor. 8 fala assim, ó, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Você pode ver que ele fala juiz, por causa do julgamento que haverá. Então ele fala, o reto juiz que me dará naquele dia. E não somente a mim, fala glória a Deus, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aqui está encaixando eu, você e a igreja do século 21, amém? Mas ele fala o reto juiz. Na sua Bíblia está desse jeito também? O reto juiz? Tem alguma Bíblia diferente? Fala o reto juiz. Por quê? Porque naquele dia ele vai ser um juiz. Amém, queridos? Então vamos orar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos orar. Eu quero que você curva sua cabeça. Quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Hoje foi um estudo mesmo. Eu não sei como que anda a sua vida. Nesse dia eu vou ter que prestar conta da minha. Mas apresenta-se diante de Deus sóbrio. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos pela tua graça. Abençoa a tua igreja, a vida de cada irmão aqui, ó Deus. Essa palavra que veio de encontro aos nossos corações. Que nós sejamos pessoas sóbrias diante do Senhor. Pessoas, meu Pai, que andam mesmo, meu Pai, em equilíbrio. Pessoas que têm uma visão mesmo, meu Pai amado, das coisas de Deus nas nossas vidas. E principalmente, que o nosso hálito, o nosso paladar, o nosso falar, meu Pai, seja a Tua palavra, a verdade nos nossos lábios, em nome de Jesus. Abençoa, santifica e consagra a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero chamar aqui Vocês tinham esquecido, né? Então, a Nayab Hernandes, eu não esqueci. Vamos orar por eles, e depois eu quero orar especialmente. Eu orando por eles, vamos estar encerrados, eu vou estar orando pelo Alexandre. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse casal está fazendo quantos anos? 4 anos de casamento. Olha que bênção. 4 anos de vitória. E eu creio que 4 anos já de muito testemunho para contar.